Este vídeo faz parte da playlist do mini curso de estruturas de dados, realizado utilizando a linguagem Python. Estes vídeos foram feitos por Francisco Emerson, Renan Kaique e Yasmin Raissa, estudantes do segundo período de Ciência da Computação no IFMA Campus Caxias, e tem como objetivo ensinar as estruturas lista, fila e pilha como parte do projeto de extensão. Bom, e para começar, faremos uma rápida introdução do que são listas. Em Python, uma lista é uma coleção ordenada e imutável de elementos, o que significa que podemos armazenar diferentes tipos de dados dentro de uma mesma lista, como números, strings e até mesmo outras listas. Cada elemento da lista terá um índice, começando a partir do zero. Podemos modificar uma lista após a sua criação, adicionando, removendo ou alterando seus elementos. As listas em Python são uma das estruturas de dados mais flexíveis e são utilizadas em diversos tipos de aplicações. Para criar uma lista em Python é muito simples. Primeiro, colocaremos o nome da nossa lista, nesse caso lista, usamos o sinal de igualdade e colocamos colchetes. Nessa forma, nós iniciamos a nossa lista vazia. Porém, poderemos também iniciar a nossa lista com valores já declarados. Por exemplo, na nossa lista números, que terão valores numéricos. Teremos a nossa lista frutas, que terão strings. E teremos a nossa lista mista, que terá diferentes valores. Como vimos anteriormente, para acessar os elementos de uma lista, começa sempre pelo índice zero. Ou seja, se formos ver o primeiro elemento de uma lista, precisaremos colocar a nossa variável e o índice que queremos. Aqui o zero. Se formos mostrar na tela, veremos que o primeiro elemento é maçã. Podemos também utilizar começando pelo índice negativo, que mostrará os elementos a partir do último elemento adicionado. Ou seja, se colocarmos aqui o índice -1, veremos que o último elemento que foi adicionado na nossa lista foi banana. Podemos também usar o slicing, que é para mostrar os elementos, como eu já disse, a partir de um pedaço da nossa lista. Se formos mostrar aqui, do intervalo do 1 e o 3, só mostraremos o 1 e o 3, que no caso foi o valor 3 e o pessoa.
Para adicionar os elementos na nossa lista, podemos utilizar de duas maneiras: utilizando o append ou utilizando o insert. Primeiro, utilizaremos o append. O append, ele sempre adicionará sempre ao final da nossa lista. Se mostrarmos aqui, o valor 6 foi adicionado ao final. Já o insert, ele adicionará na posição em que especificarmos. Por exemplo, veremos que o elemento laranja foi adicionado no índice 3, que no caso foi no final. Já para removermos elementos, podemos utilizar de três formas: com o remove, o pop ou o del. Com o remove, nós precisaremos especificar o valor que nós iremos remover. Então, para se remover um valor, precisamos colocar o valor do seu elemento. Até que após removermos o elemento com valor laranja, veremos que ele foi removido. Já o pop, ele remove o elemento no índice especificado. Ou seja, se quisermos remover, por exemplo, o primeiro elemento da nossa lista números, números, pop, e o índice, que é 0. Se mostrarmos aqui, o valor do primeiro índice, que era o 5, foi removido com sucesso. Já o del, ele é usado justamente para remover uma fatia da nossa lista. Por exemplo, utilizamos aqui o del e especificarmos a fatia que iremos remover, veremos que ele removeu os valores na nossa faixa especificada. Podemos fazer também outras operações úteis com a lista. Por exemplo, criar uma nova lista concatenando duas anteriores. Isso é bem simples de se fazer. Por exemplo, nova lista, ela vai receber a lista números mais a lista frutas. E se mostrarmos na tela a nossa nova lista, ela será a junção da lista números e também da lista frutas. Podemos também criar listas repetidas. Por exemplo, repetida recebe a nossa outra lista e a quantidade de vezes que ela será repetida. Nesse caso será 3. E se mostrarmos novamente aqui na tela,
veremos que a lista repetida foi 3 vezes a nossa lista números. E também podemos mostrar o tamanho da nossa lista utilizando o comando len. Até que se formos ver o tamanho da nossa lista repetida, veremos que o tamanho dela é 15. O Python também oferece vários métodos úteis para manipularmos na nossa lista, como o sort, o reverse, o index e o count. O sort ele é utilizado para ordenar a nossa lista. Então, se dermos um sort na nossa lista números e mostrarmos na tela, veremos que a lista números foi reordenada em ordem crescente. Também poderemos utilizar o reverse, que ele inverte a ordem dos elementos na nossa lista, ou seja, o primeiro se torna o último e por assim diante. E se dermos um número ponto reverse, veremos que a ordem foi invertida. Poderemos também utilizar o index, que ele retorna o primeiro índice, que o index ele retorna o índice do primeiro elemento com um determinado valor. Por exemplo, index do valor 3, por exemplo. Veremos que veremos o índice do valor 3, por exemplo. Veremos que o índice do valor que especificamos foi índice 2. Poderemos ver também quantas vezes, utilizando count, podemos ver também quantas vezes um elemento aparece na nossa lista. Então, se mostrarmos aqui na tela, repetida count, veremos que a ocorrência do valor 2, por exemplo, ele apareceu 3 vezes na nossa lista.